A paz do Senhor, irmãos. Fico feliz de estar aqui com os irmãos. Já agradeço ao pastor Samuel, que sempre tem sido bênção na nossa vida e nos dá, confia, a nossa pessoa de estar meditando juntamente com os irmãos uma palavra da parte do Senhor. E eu quero meditar, compartilhar entre os nossos irmãos, amigos. É muito bom a gente falar entre amigos, irmãos. A gente fica bem, feliz e tranquilo, Principalmente quando caminhamos junto nessa jornada. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 23, versículo 34. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos ler todos juntos até essa parte? E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém. As últimas palavras de um homem, geralmente, ela reflete ou traz à tona os seus mais profundos sentimentos. As últimas palavras, no leito de morte, nós vemos registro de grandes homens até que não acreditavam em Deus. Porém, nas últimas palavras, ele teve que reconhecer Jesus, não as suas últimas palavras, porque ele ressuscitou, mas antes da sua morte na cruz, trouxe frases que até hoje colocam leigos estudiosos a pensar, a meditar. São palavras que nos deixam atônitos, alegres, às vezes preocupados, com algumas questões. E foram praticamente 7 frases. São elas a que nós lemos: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Uma oração de perdão. Também, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus também disse para sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. Mostrando ali o cuidado com a família, preocupação com laços familiares. Jesus disse: tenho sede para cumprir tudo aquilo que estava escrito na palavra de Deus, que deveria ser cumprido. Jesus disse uma frase que nos intrigou e nos traz uma visão do que estava realmente acontecendo na cruz, que é: Deus meu, por que me desamparaste? Esta frase nos deixa paralisado neste momento, porque você vê o que estava acontecendo, Cristo dizendo algo desse tipo. Jesus disse também a frase que todos nós esperávamos: está consumado. Que frase maravilhosa para nós. E, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Porque antes ele já tinha falado que por que me desamparaste? E agora ele fala: Pai, em suas mãos entrego o meu espírito, mostrando que estava tudo reatado, tudo certo. Então, Jesus morre na cruz. Dessas frases, eu quero meditar com os irmãos a primeira, que é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que foi um grande perdão. A crucificação de Jesus, ela foi cruel. Se você analisar, uma das formas de matar uma pessoa, fazê-la sofrer, você não vai encontrar coisa tão terrível quanto a crucificação. Foi uma coisa cruel. É dor do começo ao fim. Além de ser cruel,
ela também foi injusta, porque Jesus, ele foi dito como inocente. Aquele que estava julgando ele falou: ele é inocente, por 3 vezes. Não vejo culpa nenhuma nele. Por uma questão política, que ele não queria que fizesse um relatório dizendo que ele estava acolhendo, lá uma pessoa que estava bagunçando a cidade. Ele foi lá e crucificou. Tanto é que ele colocou lá: Rei dos Judeus. Ele falou: olha, vai lá, faz. E até nesse ato ele ainda reatou lá a amizade política dele. Mas este homem falou: ele é inocente. Foi cruel, foi injusta e humilhante, porque nós não entendemos muito algumas coisas da época e de lá. Se você analisar algumas frases de estudiosos, de pessoas a qual deixou relatos sobre o peso de tudo isso, por exemplo, Cícero disse não ter palavras para a crucificação. Falou: olha, grego não pode nem falar que ele será crucificado, isso é uma ofensa. Então a crucificação, para elas sabiam naquela época o que significava aquele ato. Ela foi cruel, ela foi injusta e foi humilhante. E neste momento de dor, o nosso Jesus, cheio de amor por nós e por aqueles que estavam ali fazendo essa crueldade, essa injustiça, essa humilhação, Jesus fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ora por perdão para os seus inimigos, no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de angústia. Não sabemos a dimensão da resposta de Deus a essa oração, porque, irmãos, é Jesus orando. Esta é uma oração que eu não tenho dúvida que o Pai ouviu. Não tem como ter dúvida. Eu posso duvidar até da minha oração no momento de credulidade, mas a oração de Jesus, com certeza Deus ouviu. Nós não sabemos a dimensão, mas podemos cogitar talvez que esta oração refletiu no arrependimento do ladrão que estava ao seu lado, porque ele foi perdoado, e ele foi um homem afortunado, foi um homem que ele estava literalmente na hora certa e no momento certo. Nos seus últimos minutos, quem está do lado dele? O Salvador. E ouvi do próprio Senhor Jesus falar: hoje estarás comigo no paraíso. Talvez foi a resposta de Deus Pai para a oração de Jesus. Talvez tenha afetado o centurião, que depois reconheceu que Jesus era um homem justo. Ele reconhece. Talvez afetasse as pessoas que se retiravam dali e batiam no peito, e eles lamentavam o que estava acontecendo. 3.000 almas se convertem no Pentecostes. Quem lhe garante que não estavam, muitos daqueles poderiam estar ali e vendo aquela cena, e vendo a oração de Jesus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Só temos uma certeza maravilhosa: a oração de Jesus foi atendida. Eu acho interessante que nós vemos Jesus, num dado momento, antes da crucificação, orando pela igreja. E aquela oração ali, eu sempre acho interessante, porque nós somos igreja, nós somos discípulos. Quando Jesus fala: não lhe peço que tire do mundo, mas o dê graça, o dê força, eu me sinto como um menino que me encosta nessa oração e fala: Pai,
Se a minha oração for com baixa fé, se o Senhor não conseguir me ouvir, atende a oração do Filho, atende a oração de Jesus, porque eu não quero que me tire, mas me dê graça. E é por isso que eu creio que nós estamos debaixo da maior oração já feita nesta terra. Por isso nós podemos glorificar a Deus e entender quando a Bíblia fala: em Cristo somos mais do que vencedores. Nós cremos em oração, nós oramos, nós clamamos. A terça-feira vai clamar a Deus, e nós estamos debaixo da oração do Senhor Jesus. Jesus é incrivelmente compassivo e gracioso. Não há ninguém tão mergulhado no pecado que não seja alvo do cuidado dele. O maior pecado que esta terra, que os seres humanos já cometeram nesta terra, foi matar o Filho do Criador. E esses que estavam matando ele, estavam recebendo uma oração, estavam recebendo perdão, estavam recebendo amor. Por isso nós continuamos batalhando, lutando, mesmo com falha, mesmo com dificuldade, mesmo que alguém da sua família não esteja aqui, e está no momento caótico, no momento que você acha totalmente repugnante, e Deus também entende como repugnante, porém Deus, com seu amor justo, Ele estende as suas mãos e o teu perdão para mim, para ti, para os nossos familiares, para quem crê, para quem quiser, para quem se achegar diante dele, porque Jesus continua dizendo: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Um dia será juiz, mas hoje ele ainda continua sendo o nosso advogado. Aleluia. Irmãos, a gente às vezes fica preocupado com o que adorar, com o que glorificar. Eu particularmente, eu fico meio incomodado quando algumas pessoas começam: mas eu não tenho motivo para adorar. Mas por quê? Porque eu estou sem dinheiro, porque eu estou precisando disso, porque eu estou sem saúde. Rapaz, você está debaixo de uma oração poderosa, você foi chamado por um Deus poderoso, você tem o Espírito Santo dentro de ti, você tem Jesus como advogado e ainda a garantia de entrada no céu. Aqui é só um poucochinho de tempo. Aleluia. Ele se importa conosco e oferece o perdão, e esse perdão é caro, porque nós vivemos na graça, mas não foi de graça. Foste comprado por um bom preço, preço de sangue, inocente. Irmãos, Deus é justo, Deus é amor. Como é que Ele conseguiria nos alcançar? Sendo amor e justo. Porque como justo, Ele tem que nos lançar no inferno. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Como amor, Ele tem que nos levar para o céu, porque Ele nos ama. Como que Ele cumpre a sua própria palavra? Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. A resposta está na cruz, porque na cruz está o amor e a justiça de Deus. Aleluia. O amor, porque nos salva, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele foi justo e amoroso, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que Jesus foi no nosso lugar, porque eu e você deveremos ir para a cruz. Eu e você, o nosso salário é a morte eterna. Jesus então vai no nosso lugar. A ira justa de Deus é saciada com a morte de Jesus, que é inocente, e nós somos agraciados pela graça que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Aleluia.
Pilatos julgou, soldados mataram, os líderes religiosos conspiraram, as pessoas clamaram pela morte de Jesus e todos eles eram passivos de serem castigados. Nós pecamos, mas Jesus pagou o preço. Por isso que você pode ter certeza da salvação. Por isso que você pode dizer: eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque não é nosso mérito, não é nossa ação, não é a nossa atitude, não foi o que nós fizemos, mas foi o que Ele fez na cruz do Calvário. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ainda pecadores, ainda no lamaçal do pecado, ainda falhos, ainda errantes, mas Deus nos amou. Deus amou a mim, Deus amou a você, Deus ama a nossa família. É por isso que Ele nos deu esta missão, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque o amor de Deus ainda está na terra, Deus ainda quer salvar, Deus ainda está trabalhando. E nós temos que levar este amor, porque nós fomos agraciados. Para aqueles que ainda não foram alcançados por este amor, nós precisamos dizer para ele: olha, Deus te ama verdadeiramente, provou este amor na cruz do Calvário. E para nós que já somos agraciados por este amor, nós somos bombardeados a todo tempo a duvidar deste amor, a querer ficar encantado com as coisas que estão ao nosso redor, porque o inimigo das nossas almas não é alvo desse amor e quer que o deixemos. Mas o Espírito Santo fala conosco uma vez mais, dizendo: filho, o preço foi alto, pela graça sois salvo, o sangue foi derramado na cruz. E olha que interessante, essas palavras que Cristo trouxe não foram escritas e ditas em outro momento. Não tem essas palavras anteriormente. Jesus, tudo que Ele fez, tudo é embasado, tudo é calculado. Não é como a gente que faz, porque deu certo. Não. Jesus, tudo que Ele fazia tinha base bíblica. Parece até que os homens tinham esquecido que tinha que molhar lá com fel. E aí você vê Jesus pedindo água. Fala: tenho sede. Porque a Bíblia falou que ia acontecer isso. Então Jesus deixou no momento certo, na hora certa, no momento exato, para dizer: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Porque Jesus sabia que o que mais precisaríamos era do perdão dele e da compreensão do perdão. Porque às vezes o Senhor já nos perdoou, Jesus já te perdoou, já te lavou, te remiu, já te chamou para filho, mas ainda pensas que é o serviçal, como aquele menino que voltou da parábola do filho pródigo. Eu quero ser só uns trabalhadores. E o pai está dizendo: não, tu é filho. Não, mas eu quero o salário do... Não, você tem a herança. Aleluia. Você que está dentro deste lugar, você tem a herança. Então quando você é convidado para clamar, convidado para orar, convidado para crer, é porque esta palavra, ela é real, é porque os céus é real. Jesus te pagou um alto preço. O Espírito Santo está no nosso meio, nós somos morada. Então você tem a garantia dos céus, a herança celestial. Então você pode adorar a Jesus, glorificar
glorificar o seu nome, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, ter dons espirituais. Aleluia. Uma frase de um dos meus líderes de jovem que eu gravei foi: olha, passamos muito tempo falando para o jovem que ele não pode, porque meu período de jovem a gente sabia tudo que não podia. E este líder, que na realidade era um pastor, ele falou: olha, vamos falar mais o que eles podem. E aquilo ali me marcou. Eu falei: o que eu posso? Ele falou: olha, você pode ser cheio do Espírito Santo. Sabe que você pode numa santa ceia ser curado ao tomar a ceia. Sabe o que você pode? Chegar dentro da sua casa, levantar as mãos. Você pode expulsar demônio, repreender a enfermidade. Você pode. E essa questão de poder é extraordinária. Fala: mas por que eu posso? Por que eu posso? Porque Jesus lhe deu autoridade espiritual quando te lavou, lhe remiu, lhe transformou, lhe tirou da sarjeta. Então você realmente tudo pode naquele que lhe fortalece. Aleluia. Glórias a Jesus. Se você está no nosso meio. Aleluia. E eu dou aulas em escolas técnicas. E uma vez eu falando com os alunos, falei: olha, eu só sou cristão porque eu li a Bíblia toda. E a Bíblia não me deixa com dúvida. Eu falei assim: não, é porque ela é intelectual. Eu falei: porque ela trabalha aqui também. Tem resposta para tudo. Não é por causa de uma emoção, não. Tem fundamento, tem base. Quando falar que Jesus, Ele te perdoa, o que a gente sempre fala? Jesus salva, cura e liberta. Amém. Você precisa ouvir isso, ter fé e crer. Mas se você quiser base para essas palavras, tem. E quando eu entendi a questão da cruz, eu falei: irmão, quando Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, irmão, não tem outro caminho mesmo. Então você entrou aqui com alguma dúvida, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele clamou ao Pai por perdão para você. Jesus, Ele realmente, ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, realmente Ele estava pagando a cédula, realmente Ele estava trazendo salvação para a humanidade. Você pode vir com o conhecimento, com o coração ou com a fé. Nas três a resposta é: Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. E você que crê nessa palavra, glorifica ao Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.